uma mente ativa contra o reino das trevas. Cada palavra tem o seu significado. Como crente salvo, eu tenho que ter uma mente ativa. Passiva não funciona. Uma mente ingênua não funciona. Ok? E reino, porque o reino das trevas é comandado por Satanás, que opera nas regiões celestiais. E nós temos as armas, a armadura, já foi falado sobre isso, que nós temos que usar nesta batalha espiritual. Tá ok? Mas na última ministração minha, eu disse que a guerra começa pelo soldado, né? É o soldado, o primeiro estágio da guerra. E a mente ativa é a minha. A minha mente ativa como aquele que guerreia contra o inferno. Ok? E a Bíblia diz que a nossa alma, ali uso a palavra coração, é enganoso, porque é mesmo, não é? E somos alertados a proteger o nosso coração, o nosso entendimento, para que o diabo não leve vantagem contra nós, porque a carne é fraca. Carne, mundo e diabo andam juntos, mesmo que você não perceba, ok? E nós temos uma guerra contra isso. E também lá em Provérbios capítulo 4, 23, diz: sobretudo, guarde o teu coração. É para guardar o teu entendimento, para você enfrentar as lutas e as batalhas que aparecem. Porque o coração é a fonte da bênção, da vida ou da morte e da maldição. É o coração. E às vezes a gente não para pensar e a gente acha que é uma coisa externa, fora de mim. Não, a guerra começa dentro de você. Você determina a vitória ou a derrota. Tanto é que no mundo empresarial se fala muito, né, de inteligência emocional, de ter uma mente positiva, porque ele sabe que isso funciona. Só que trazendo isso para a igreja, para o reino espiritual, é muito mais profundo. Ok? A Bíblia fala, eu tenho que entender o que ela fala e tomar posse da mensagem, do conteúdo que ela fala, porque é bênção para a minha vida. Amém? O crente, às vezes, ele é muito passivo, muito distraído, acha que se Deus quiser, se der sorte eu vou conseguir. Isso é papo furado, isso não funciona na guerra espiritual. Guerra é guerra, ou você mata ou você morre. Porque senão nós estaríamos voltando para uma outra área que é a da diplomacia, que é a área da prudência. Claro, tem as duas coisas, mas nós estamos falando de guerra, não é? E na guerra, o soldado faz a diferença. Tá ok? Então essa mente ativa, ela é construída, ela é desenvolvida de forma intencional, por esforço, por busca da minha parte. Ok? Não é uma oração ungida que vai resolver isso na minha vida, não. É a atitude que eu tomo. Porque ter continuamente, tenha você, está no modo imperativo afirmativo. E não no subjuntivo, né? O subjuntivo não serve para nós, tá? É os imperativos, é o afirmativo presente. A fé anda assim. O subjuntivo não tem nada a ver com a fé. Desenvolver convicções firmes antes do como. Diariamente, eu estou navegando na internet e eu vejo profissionais dando receita. Como diminuir a sua glicose, como fazer isso, como fazer aquilo, e dando receita e passando metodologia e tudo mais. Por quê? Se uma coisa não funciona, ela não presta.
E a nossa fé, ela tem que funcionar, porque a Bíblia diz que a fé do justo é eficaz, ela produz resultados. Senão nós não estaríamos aqui. Eu, como uma pessoa inteligente, se a minha fé não funciona, das duas umas, ou a fé não funciona, ou eu estou errado. Provavelmente, com certeza, eu estou errado. Ok? E isso envolve desenvolver convicções. Convicções é referência interna, é algo plantado dentro de mim. Ok? A palavra de Deus é viva. Como é que uma palavra pode ser viva? É porque ela é incubada pelo Espírito Santo. Ela foi inspirada, ela foi preservada e ela é incubada pelo Espírito Santo. É a palavra do Deus vivo, o único Deus vivo e verdadeiro. E as convicções vêm antes do como. As minhas ministrações sempre vão nesse sentido. Você vai falar assim, mas o Ney está sempre repetindo as mesmas coisas. Sim, claro, a verdade é uma só. Ok? Antes do como, tem que resolver aqui dentro. Antes da guerra, tem que resolver o problema do soldado. Tá ok? Mas vamos em frente, porque nós temos muita coisa hoje. Segundo slide. Eu sou uma árvore plantada no jardim de Deus. Claro, o crente salvo, nascido de novo. Sem raiz a árvore não sobrevive. Então tudo começa pela raiz. A raiz que está plantada na rocha eterna, que é Cristo, que é a palavra de Deus, o verbo. E eu tenho que criar raízes. Aí eu tenho uma copa exuberante, transbordante, que são as expressões da vida de Cristo em mim, e não uma religião. Ok? Então eu começo a mexer com coisas mais profundas. Então nós temos uma escala, uma ordem. Deus trabalhando as nossas convicções, metanoia. Deus trazendo mudança a partir de um conhecimento da perfeita vontade de Deus por revelação do Espírito. Aí uma ousadia da fé é incendiada dentro de mim pelo Espírito e eu promovo o reino na terra no tempo da minha vida. Esse é o resumo da ópera. Ok? O próximo. Não adianta arrumar atalho para ser vitorioso na vida. Isso não existe. Você tem que seguir a ordem que Deus estabeleceu. Porque Deus honra a sua palavra, o que Ele estabeleceu, e não as suas ideias. A gente tem que ter humildade para aceitar esse tipo de coisa. Então, fixando os pontos de referência, que são aonde eu seguro, aonde eu encontro estabilidade, segurança, para que a minha luta seja eficaz. Eu tenho que ter pontos de referência onde eu me apoio. Ok? E são essas convicções enraizadas dentro de mim. Primeira coisa, sou discípulo de Cristo. Eu nasci de novo, fui inserido no corpo de Cristo. Agora eu sou um membro do corpo de Cristo. E Deus tem um chamado específico para a minha vida. Ok? Então eu tenho que ter essa convicção, porque senão fica difícil. Eu nem vou ler o texto, tá? Sou peregrino na terra. A primeira coisa fala da minha identidade como discípulo de Cristo. Mas essa segunda fala como discípulo consagrado ao Senhor. Eis-me aqui, ó Deus, seja conforme tu queres. Jesus deu exemplo disso e nós não somos maiores do que o nosso mestre. E consagrado significa que Ele nos separa para Ele.
Então eu tenho que entender que a minha vida é dele, é para ele, por ele, para ele. É isso que a Bíblia diz. Tudo vem dele, tudo é sustentado por ele, tudo é para a glória dele. Senão eu fico meio embaraçado pelo caminho. E realmente, eu sou um peregrino na terra. Então, você vê aqui que Hebreus confirma isso, tá? E também Romanos fala a mesma coisa. Amados, insisto em que, como estrangeiro, como nascido de novo, como consagrado a Deus, tem um padrão. Vocês se abstenham dos desejos carnais, dessa alma desalinhada que está dentro de mim, que guerreia contra você. Então a guerra começa por mim. Ok? Pedro falando disso. E Romanos, porque se viverdes segundo a carne, caminhais por um caminho de derrota, de morte, de maldição. E o crente às vezes entra por esse caminho errado. Ok? Derrota. Apanha, 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 apanha. Até quando vai isso? Qual o propósito que existe na derrota, em ficar apanhando o diabo? Nenhum! Nós temos que olhar para o sentido das coisas, se aquilo glorifica a Deus. Deus é um engenheiro, ele é objetivo. Ele olha para mim e fala assim: como que eu vou usar essa pessoa? Ele já sabe. Eu é que tenho que aprender e descobrir isso. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, aonde estão os sentidos, os desejos, as concupiscências que vêm de uma mente e que escraviza a minha vontade. É assim que eu vivo e é assim que eu reino sobre o reino das trevas. Então as convicções vêm primeiro na minha vida. E Paulo resume: já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Agora, Cristo vive em mim significa eu estou no espírito da nova aliança e eu tenho a mente de Cristo, que é a mente do Espírito Santo. Ok? E é assim que Deus quer me usar. Tá bom? Próximo. Fixando pontos, continuando. Estou em missão no tempo da minha oportunidade. Isso é propósito. Pescadores de homens. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Mateus 4,19. Esse é o chamado de Cristo para a minha vida. Segui-me e farei de vocês, ou de vós, pescadores de homens. A bênção de Deus na minha vida não é só uma questão de prosperidade, de sucesso, de êxito, de ficar famoso, de ser abençoado. Não, é muito mais do que isso. Deus quer me usar como instrumento de libertação, operando no nome poderoso de Cristo. É uma visão muito mais ampliada. Ok? Próximo. Finalizando o tema, fixando pontos. Nova Jerusalém é o meu futuro. Destino. Eu fui comprado. Agora eu sou a noiva de Cristo. A noiva de Cristo tem uma casa que o próprio Senhor preparou para a sua igreja. A nova Jerusalém, aqueles que vão participar do ciclo da primeira ressurreição, que receberão um corpo glorificado. Eu sei para onde eu vou. E enquanto
eu estou ocupado na seara do Senhor, eu tenho convicção de quem eu sou, de qual é o propósito de Deus para a minha vida e para onde eu vou. Agora, se eu me distrair pela vida, ganhar dinheiro, ser um bom profissional e tal, tudo perecível, porque você não vai levar nada disso. Na verdade, você deveria olhar para as oportunidades da vida secular como oportunidades de ganhar vidas para Cristo. É isso o nosso sentido, o nosso propósito. Que adianta o Ney ser o maior engenheiro do mundo? E daí? E daí? Vidas estão em jogo, e é isso que interessa. A matemática de Deus é muito clara. Vidas, vidas, vidas. Ok? Porque senão eu me perco andando por aí pelos caminhos da vida secular. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. É diferente. E estamos com uma missão. Ok? E nós temos a expectativa da volta do Senhor. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vai casar com ela. Não é? Essas convicções, elas devem estar completamente enraizadas nas minhas convicções, no meu homem interior, para que a minha vida tenha uma motivação diferenciada, incendiada para Deus. Tem gente que quer conseguir o êxito apenas sendo uma pessoa disciplinada, esforçada. É muito mais uma questão de unção. Ok? A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Como é que um cara que está dormindo pode conseguir alguma coisa? Pode, porque Deus dá. É simples. Mas o cara, para dormir tranquilo, ele tem que ser um homem de fé. Porque ele tem que confiar, ele tem que descansar na fidelidade e no poder de Deus. Caso contrário, ele não dorme, ele vai ter que tomar um remedinho. Vai ficar estressado, né? Não consigo dormir, fica andando pela casa. Para com isso. O estresse não acrescenta um fio de cabelo, né, Vanderlei? Não dá, né? Não vai resolver. Próximo slide. Agora, mudando o tema. A batalha começa por mim. Ok? Há uma ordem. Nós temos que entender que há uma ordem e Deus trabalha em cima da ordem que Ele estabeleceu. Olhos bem abertos, inteligência ativa, coração em chamas. A frase não é minha não, tá? É do Brainerd. O fundamento do crente salvo, a Bíblia. Qual outro fundamento? Placa de igreja? Seguir homens? Não, o meu fundamento é Cristo, é a palavra de Deus. E uma Bíblia boa, né? Tá? Não se descuide disso. A batalha contra o inimigo nos lugares celestiais é outra coisa que eu tenho que entender. Porque os demônios operam numa região espiritual, é uma dimensão diferente dessa dimensão física onde eu estou e eu posso tocar nessa guitarra. Ok? Os sentidos, a vida terrena. Mas os demônios estão em regiões celestiais, que é uma dimensão que cobre a nossa dimensão. E é ali que há uma guerra. E Deus está numa outra dimensão, que é o terceiro céu. Mas entre nós e o terceiro céu, tem toda uma blindagem demoníaca, toda uma guerra territorial, estratégica e tudo mais. E nós temos que romper com essas coisas. Tá bom? A batalha começa pela minha mente. Uma mente velha, corrompida, ela não serve para nada. É apenas mais uma mente.
Deus precisa de uma mente renovada. Não tem como passar por cima disso, ok? O soldado tem que ter uma mente estruturada em cima da guerra onde ele está, ok? E aí, a nossa guerra interior é as fortalezas da mente. Pensamentos errados, pensamentos repetitivos, lembranças e tudo mais. Emoções alteradas, tudo isso mexe com o soldado que vai para a guerra. Ontem eu estava vendo um vídeo, os maiores consumidores de cocaína são os soldados russos que estão na guerra da Ucrânia. E cocaína que passa pelo Brasil. Eu não posso achar um substituto para as coisas internas da minha vida. Não existe. Tá? É algo que o Espírito Santo tem que trazer, aquela paz que excede a todo entendimento, que me deixa conectado com o trono, que me deixa sensível para ouvir a voz do Espírito. Quando o Espírito fala, você pode ter certeza que o diabo já levou uma paulada. Mas quando o Espírito fica quieto, eu estou surdo, eu não estou ouvindo, eu não estou sabendo como ouvir. Aí eu apanho. Não é? E a Tereza estava comentando comigo, Ney, quanto mais eu oro, mais a minha sensibilidade aumenta, mais comandos e direções do Espírito vêm. Mas é assim mesmo. É exatamente assim. Ok? E nós precisamos dessas direções específicas na minha vida. Não haverá progresso se a nossa mente não se colocar em harmonia com Deus. De todos os seres criados, o homem é o único que tem a capacidade de pensar, é inteligente. Porque é o único que foi feito à imagem e semelhança de Deus, que é a base divina da comunhão. Deus vai se relacionar com essa guitarra? Com essa cadeira? Não, né? Mas é comigo, ou com quem vai usar essa guitarra, ou com quem vai sentar na cadeira. Deus trabalha com pessoas. Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é o quê? Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único. O único. Eu não gosto de gente que ora e fala assim, tu és um Deus, como um, então tem mais de um, né? Isso é incredulidade, ele é o único, absoluto, verdadeiro. Não tem outro não. E ele mesmo diz, eu não conheço. Tem o diabo, né? Mas o diabo não é nada. Já foi derrotado. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a alma, e de todo o teu entendimento. Isso fala do quê? Cabecinha. Cabecinha, como é que eu vou amar a Deus se a minha cabecinha é uma cabecinha corrompida, cheia de fortalezas, cadeias e prisões? E conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e ela vos libertará do engano, da mentira, daquilo que é falso. Aí Deus vai te usar. É aí que Ele vai te usar. Ok? O homem de mente dobre, que é um cara indeciso, volátil, sobe e desce, né? Fica assim. É um homem com mente dividida. Está lá em Tiago. Esse homem incrédulo, com essa mente dividida, não vai receber nada de Deus. Vai viver uma vida cristã miserável, apanhando dos demônios. E Deus não vai poder usá-lo como instrumento de poder. Próximo. Continuando, a batalha começa por mim. O que o homem faz ou não, porque não fazer é uma atitude, fazer é uma atitude e não fazer também é. Deus, Ele sabe ler, Ele tem a leitura correta.
é consequência da minha mente, do que eu penso, do meu raciocínio, da minha imaginação. Não é? A boca fala do que o coração está cheio. Coração, aqui se refere principalmente à alma, né? O que tem dentro de mim? O que tem dentro da minha cabeça? Eu vou falar o quê? Na minha cabeça não tem nada, tem vento. Eu vou falar o quê? Vento? Jesus mesmo chamou a atenção para esse tipo de coisa. Então, isso aqui tem que renovar. Aquela passagem de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 é básica. Ela é fundamental, assim como Efésios 2, 8 também é. São princípios teológicos que Paulo estabeleceu. E que nós devemos nos agarrar firmemente a essas revelações. Ok? Significa que as palavras e atos que uma pessoa diz ou faz ou deixa de fazer revelam o que está lá dentro. Leitura. Evidentemente que leitura só o Espírito Santo sabe fazer corretamente. Mas o Vanderlei também sabe. Ele olhando para mim, para as minhas atitudes, expressões e tudo mais, ele faz leitura. E a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. Ele não critica, ele não condena, porque nós não temos autoridade para isso, mas eu julgo. Eu julgo cada um de vocês, com o temor de Deus no meu coração, porque eu tenho que fazer leitura, porque senão como é que eu vou orar por vocês? Como é que eu vou ministrar? Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou edificar, se eu não sei fazer leitura? Esse discernimento espiritual é importantíssimo. Ok? Mas eu não tenho que condenar ninguém, porque eu não fui chamado para isso. Se a tua mente não está em comunhão com Deus, ela estará em comunhão com o mundo. E o mundo jaz no maligno. Então, você não tem para onde ir. Ou você corre para Deus, ou então você está abandonado. Abandonado assim, né? Você está sem direção. O Espírito Santo não pode fazer muita coisa na tua vida, porque você mesmo vira as costas. Deus espera que as pessoas que nasceram de novo coloquem sua mente nas coisas do Espírito. É atitude, é iniciativa da nossa parte. Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para meditar. Então você não tem tempo para nada, você é egocêntrico, você está consumindo 24 horas que Deus te deu para você mesmo. Que vida miserável, né? Só penso em mim, nas minhas coisas, naquilo que é meu, é meu, é meu, é minha, é meu. É só isso que ele sabe falar. Mas e o outro que está caminhando para o inferno? Como é que fica? Não, isso não é problema meu, cada um se vira. Isso não é conversa de crente, nunca foi. Deus nos colocou no mundo e nos separou do mundo para que a gente intervisse na realidade. Boca profética, boca de intercessão, boca de proclamação do Evangelho. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Não vamos controlar nossos desejos e impulsos da carne se primeiro não tivermos o controle da nossa mente. Não é? Quem controla a sua mente terminará controlando também o seu corpo e a sua utilidade. Se a minha mente é dominada por pensamentos impuros, de impureza sexual, é isso que vai dominar a minha vida. E os demônios se aproveitam, claro. Eles sabem como manipular. Acontece que eu tenho que resistir ao diabo. E começa pela mente, pela imaginação e tudo mais. Tá ok? O próximo slide. Continuando o assunto, batalha começa por mim. A ordem das coisas, é aqui que nós temos que prestar atenção. Não adianta querer
inventar a roda. Deus já fez a roda. Não adianta, teologicamente e tal, isso é bobagem. Ele já disse como são as coisas. Eu simplesmente tenho que acatar e obedecer. Tá certo? A minha imaginação não acrescenta nada. A ordem das coisas na vida cristã. A igreja de Cristo já está na nova aliança. Já está. Repita comigo. Nós já estamos na nova aliança do Deus vivo. Fala isso para o diabo. Eu já estou na nova aliança do Deus vivo. Eu já estou. Israel ainda vai. Ok? O que é a nova aliança? É a aliança no meu espírito. O Pai procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É algo espiritual. Não é uma religião, por mais bonitinha que ela seja. Ok? Porque este é o concerto, aliança ou pacto, que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, falando da nação de Israel, não está falando da igreja. Diz o Senhor: porei as minhas leis, mandamentos, princípios, fundamentos, no entendimento deles. Porei, tem que enfiar lá dentro, porque lá dentro só tem coisa que não presta. E em seu coração as escreverei. Então são dois estágios. Primeiro entra aqui, no meu entendimento, depois crava aqui. Aí você vive aquilo que você tem. Ok? E assim, dessa maneira, esse é o padrão que eu estabeleci. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração, e as escrevereis. E assim, desta maneira, eu lhes serei Deus. Senão não consegue. É Romanos 12, 1, 2. De novo. Como é que eu vou experimentar o melhor de Deus se eu nem conheço a perfeita vontade de Deus para mim? Vocês estão achando que é magia? Que cai do céu assim, do nada? Não, é uma construção. O Espírito Santo está aqui para isso. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Porque o mundo segue a mentira. E eles serão por meu povo. Vão viver em obediência, me servindo, me glorificando. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, porque o meu Espírito está dentro deles, trabalhando o entendimento deles e a consagração deles. Isso é nova aliança, viver para Cristo. Já não sou eu mais, agora é Cristo que vive em mim. Eu sou apenas um canal nas mãos de Deus. E veja bem, Hebreus fala isso, que está no Novo Testamento, confirmando a palavra do Velho Testamento do profeta Jeremias. Mas a igreja já está. A aliança, a nova aliança no meu sangue. Nós já estamos, ok? Agora nós devemos orar para que eles entrem, né? E as nações, né? Israel e as nações. A nova aliança é superior ao que foi instituído com Moisés no Sinai, porque promete uma transformação radical de dentro para fora. Isso é novo nascimento, isso é nova criação, gerado da semente divina. Isso não é religião, caramba. Isso é algo que começa de dentro, incendeia lá dentro e sai para fora. Ok? E o exemplo que a gente tem no Velho Testamento é Davi, um homem segundo o meu coração, cheio de problema, mas um coração apaixonado, espontâneo, transbordante diante de Deus. É isso é apenas uma figura do que Deus vai fazer com Israel. Uma nação inteira chorando pelo primogênito
que eles crucificaram. Um arrependimento, uma nação nascendo num só dia. Só Deus pode fazer isso. Só o Messias pode fazer isso. Ok? Então você tem que observar essa ordem. Primeiro no entendimento, depois cravando dentro do meu coração. Acabou. Você agora, o diabo não consegue mexer com você. Mas quando a coisa não entra aqui, aqui também não entra. Porque tem um processo para chegar até o solo do teu coração. Tem que passar pelo seu entendimento. Ok? Lembre-se que Deus não faz nada em tua vida que você não deseje ardentemente, livremente. Como é que um homem aprisionado pode desejar algo bom para ele mesmo? Fortalezas, cadeias, correntes, lembranças, iceberg, toda essa porcaria do inferno, essa maldição que veio do pecado, isso me prende. Mas conhecereis a verdade, e você será livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livre do quê? Livre de você mesmo. Começa por aí. Tá bom? Satanás não pode entrar em nosso espírito recriado, mas ele pode detonar a tua vida, travando a tua mente. Aí o negócio complica. Tá? Oração não respondida, ministério que não deslancha, evangelismo que não funciona. Aí você começa a ficar meio desanimado na vida, fala assim, nossa, eu faço as coisas, mas não acontece nada. Eu oro pelas pessoas, não acontece nada. Aí começa, né? Começa. E um espírito de fracasso começa a dominar a tua vida. Mas Paulo, em Efésios 4, 27, ele diz, não deis lugar ao diabo. Pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, pensamento de vitimização, isso é do diabo, não é do Espírito Santo. Alô? Tem alguém acordado aí? Oh, glória a Deus. Está todo mundo ligado, isso é bom. Vamos em frente. Continuando, a batalha começa por mim. A derrota começa pela mente. A derrota não é uma coisa externa, ela começa de dentro e se manifesta no exterior. Quando o diabo lança um pensamento de doença na tua vida, e aí você começa a perceber sintomas, se você ficar naquilo você vai ficar. Se ele lança um pensamento de miséria, de escassez, nada na minha vida dá certo, e você abriga esses pensamentos, emoções e blá, 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 é aí que você vai ficar. Vocês estão entendendo? Agora, como eu, chamado para o ministério, o chamado de Deus na minha vida para a grande comissão, que é de todos, não é só de alguns. Como que eu vou ser eficaz naquilo que Deus me chama para fazer, se eu sou um derrotado na mente? E você sabe qual é o problema das pessoas? Soberba, orgulho, arrogância. Teve uma época que eu comecei a reclamar com Deus, falei, Senhor, eu só tinha sonhos aonde Ele mostrava a minha arrogância. Eu comecei a ficar invocado com aquele negócio, falei assim, caramba, mas será que eu sou tão ruim assim? Era só sonho aonde tinha alguma coisa que, expressões faciais, é interessante como o Espírito Santo te mostra, mostrando a sua arrogância, a sua independência, a sua rebeldia. Aí eu falei, Senhor, eu reconheço, o Senhor está certo. Antes eu comecei a ficar nervoso, falei, isso deve ser coisa de demônio, porque não é possível, né? Mas não é não. Deus tem que quebrar o vaso.
ele tem que destruir o vaso, vai destruir, porque ele vai começar uma obra nova, né? E o arrogante é aquele que não tem uma segunda chance, sabe por quê? O Espírito Santo não consegue trabalhar, mas o humilde não. O humilde é como o barro nas mãos do oleiro. Se tem uma coisa maligna que, se a gente não tomar cuidado, é a nossa mente. Mente. A Bíblia diz, enganoso é o coração. É terrível. E Deus precisa da humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque senão você não vai obedecer a Deus. Quando o Espírito falar com você, você vai boquejar com o Espírito, e Deus vai ter que te corrigir, e isso vai quebrar a tua vida. Caramba, acorda! Como é que eu posso levantar as mãos para Deus e dizer, eis-me aqui, para resistir ao Espírito? Você está doido? Assim não. Nós temos que aprender essas coisas que vão acontecer na nossa vida e na guerra espiritual. Então, nós temos aqui a hipocrisia de homens que falam mentiras, a hipocrisia das nossas desculpas. Você acha que está bem espiritualmente, você acha que é um cristão sério, você acha... Mas você perguntou para o Espírito o que ele acha? Às vezes a minha opinião acerca de mim mesmo é enganosa. E muita gente leva 10 anos para descobrir certas coisas. Podia ser bem mais rápido, né? Eu fico pensando, né? 30 anos de crentes e só recentemente Deus começa a trabalhar comigo. Mas e aquele tempo todo que eu era crente? Você era um cabeção, rebelde. Não dava para trabalhar com você, voluntarioso. Então Deus tem que quebrar o vaso. Não é fácil, é uma humilhação, mas é assim que funciona. E eu louvo a Deus por isso. Quebra, Senhor, tiver que quebrar, quebra. Porque não tem como, não tem outra maneira de Deus operar na minha vida. E essas fortalezas, muitas vezes, são essas desculpas que nós damos para os nossos próprios erros e fragilidades. Tá? Vamos lá, para a gente encerrar. Então, se você não renova a tua mente, não alinha a tua mente, como é que você quer entrar na guerra? Então, nós temos aqui, se o diabo conseguir manter as fortalezas no teu entendimento, eu estou falando de crente salvo, o espírito não tem liberdade de expressão, você está sempre de freio de mão puxado, a pessoa não tem paz em seu relacionamento e comunhão com Deus, ele está sempre agitado, inquieto, irritadiço, ele não consegue sentar numa cadeira e ficar quieto diante de Deus, parece que tem alguma coisa que está agitando, né? Sua mente será um instrumento para fazer o corpo pecar, porque aí vem os pensamentos, as concessões, aquele vitimismo, né? O mundo é assim, a vida é assim, fazer o quê? Aí começa o raciocínio maligno, quase que autorizando o corpo a pecar, porque eu tenho que quebrar a vontade daquela pessoa. Porque é na vontade que nós resistimos ao diabo. Não há autoridade espiritual na guerra espiritual. Claro, está cheio de fortaleza, tem um iceberg enorme na tua vida e você quer ter autoridade sobre demônios? Cuidado, é aquilo que aconteceu na Bíblia. Paulo eu conheço, mas vocês, quem são? Aí você vai passar vergonha. E também as direções do Espírito Santo em quem se propõe a lutar. É importante entender o funcionamento da mente da pessoa que é nascida de novo, porque a mente continua, tá? Nasceu de novo não quer dizer que você já tem a mente de Cristo. A mente de Cristo vem com o processo de santificação, de renovação do teu entendimento. Metanoia é uma construção do Espírito, leva a vida inteira. Ok? A mente é o campo principal de batalha.
dos filhos de Deus. Ali se decide a vitória ou a derrota. Aquele que ocupa o maior tempo em tua mente é aquele que te controla, que te domina. Se a pessoa só pensa em comer, só pensa em comida, tem um espírito estranho na vida dela. E comer é lícito, mas comer demais não convém. Comer de tudo talvez também não convém. Então você tem que decidir se é Deus ou o diabo que vai dominar a tua vida. Ok? Rapidamente, para a gente concluir aqui. O outro, posso controlar a minha mente. Eu tenho as ferramentas para isso. Não é? Deus olha para mim e me vê como um cara morto. Morto para a carne, para si mesmo. Alguém que foi ressuscitado no poder da sua ressurreição. Ele olha para mim como uma nova criação. Aí ele diz, se você é meu, pense nas minhas coisas. Pensa naquilo que é do céu, naquilo que é de Deus, ok? Isso domina o meu pensar, ok? E eu posso controlar os meus pensamentos, eu tenho autoridade para isso, porque eu sou livre, nasci de novo, não estou preso numa maldição do pecado que me condena, ok? A consciência começa a ficar sensível. Eu tenho a palavra de Deus, que é o fundamento da mente de Cristo. Eu tenho, ela está à minha disposição. E eu tenho o Espírito Santo, que é o poder da ressurreição de Deus que operou em Cristo. E agora opera na minha vida. Eu tenho que usar essas ferramentas que estão à disposição do crente. O como pode virar uma receita religiosa sem a essência, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o tema das nossas gravações do grupo de amigos online, a essência. Antes do servir, antes do como, nós estamos preocupados com a essência. E aqui Paulo diz, combatendo segundo a sua eficácia, tem o jeito certo de fazer as coisas. Tem a ordem que Deus estabeleceu. E nós andamos por princípios revelados pelo Espírito Santo, rema, na sua palavra. E para encerrar, o último slide, rapidamente. Olhos bem abertos, inteligência ativa e coração em chamas. A base para reinar em vida. Não é só no milênio, não. Não é só na eternidade, não. É aqui e agora. Eu tenho que estabelecer objetivos na vida. Tem gente que está voando, não é? Você tem que definir, você tem que trabalhar, você tem que planejar, você tem que mexer na sua agenda pessoal, você tem que estabelecer prioridades. O que você quer da tua vida? Promessas. A promessa em si, ou seja, uma Bíblia guardada na gaveta não tem eficácia. Não é? Eu tenho que ser forte emocionalmente, então tem todo um processo de cura, de libertação e tudo mais. E eu tenho que ser forte espiritualmente, seja cheio do Espírito, e eu tenho que ser corajoso. Tem que ter coragem para seguir a Deus. Vem e segue-me. O jovem rico não quis. Quando ele viu, falou, não, isso aí para mim não. Ok? Porque você tem que aplicar o que Deus fala. Isso exige coragem, porque vai trazer mudança na tua vida. E a maior resistência das pessoas é mudança. Elas não querem. Elas preferem ficar na zona de conforto, mesmo enganadas. É algo trágico. Terrível. Poder. O poder faz parte da vitória, da vida do vencedor. E esse poder é o poder do Espírito. Nós somos instrumentos do poder do Espírito. E esse poder não é para mim mesmo, mas é para promover o reino de Deus na terra, no tempo da minha oportunidade. Evangelismo, grande comissão. E esse poder traz ousadia.
e recebereis poder ao vir sobre vós. Deus já sabe como é que tem que funcionar. Em meu nome expulsarão demônios. Então, se não tem a obra pentecostal na nossa vida, a gente amarela diante das dificuldades. Tá? Então, resumindo, identidade em Cristo na virtude da nova aliança. O novo nascimento, a nova criação. Propósito, Cristo vive em mim. Eu vivo para o louvor da sua glória e eu tenho uma missão na minha vida: evangelizar o mundo. É isso. E destino, para encerrar, nós representamos o reino no tempo da nossa vida com a expectativa de sermos arrebatados. Mas enquanto eu tenho essa expectativa, eu estou ocupado na seara do Senhor, estando ocupado na igreja local. Amém? Coloque-se de pé, estenda a sua mão direita para Deus, nós estamos encerrando. Pai, nós somos gratos a Ti por esta igreja local, pelo chamado pessoal, individual que o Senhor tem para a vida de cada um. Ó Deus, que o Teu Espírito, na virtude do Espírito, paradigmas errados, corrompidos, sejam arraigados do coração deles, que o Senhor traga uma renovação de entendimento para que eles recebam a revelação do céu, o rema do Espírito, e a vida deles as vidas sejam completamente transformadas e usadas para a promoção do Teu reino na terra. E toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, em nome de Jesus. Sê Tu uma bênção. Amém? Deus te abençoe.